Olá, boa noite a todos. Terça-feira novamente, nossa live da noite. Voltando agora a todas as terças-feiras teremos a nossa live aqui no nosso canal do Instagram. Também a live ficará salva, irá para o canal do YouTube também. Então estamos de volta. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante e um tema que traz uma curiosidade a muitas pessoas. O tema que a gente vai falar hoje nessa live vai ser sobre reforma íntima através da regressão. Nada mais, nada menos do que uma terapeuta holística a gente vai ter aqui hoje à noite. Ela se chama Andreia e ela já está aqui, já entrou aqui. Daqui a pouquinho ela já entra aqui ao vivo conosco. E esse tema vai eliminar muitos tabus, vai dispersar as suas dúvidas, vai tirar as suas dúvidas, vai deixar você informada sobre o assunto. Então, esse assunto ele é muito polêmico nos dias de hoje, ele traz bastante curiosidade, então é algo que eu também quero aprender mais sobre isso, como que se trabalha essa reforma íntima, onde é acessado o nosso inconsciente e é buscado então as informações que lá estão armazenadas, que nós não temos consciência. Então, é um tema super importante. E a gente vai tratar ele com a terapeuta holística Andreia. E essa live, então, vai estar sendo transmitida no canal da Andreia e também no meu canal aqui. Então, avisem aos amigos, as pessoas que vocês têm contato, para que elas também possam aqui chegar e assistir essa live com esse tema maravilhoso. Vamos enviar o convite aqui para a Andreia. Já enviei o convite também para alguns grupos se fazer presente aqui, assistir a live, participar, fazer perguntas. Vocês podem fazer questionamento. Daqui a pouco ela está chegando aqui. Eu chamo Fátima Roden e ela é Andréia. Ó, chegou a Andréia. Tudo bom? Sim. Que legal. Tudo bem? Tudo bem, Andréia. Já estava fazendo a abertura aqui, já falei sobre o tema que a gente vai falar aqui. Também já coloquei para o pessoal que tiver dúvidas, pode mais no final da live também colocar aqui suas dúvidas, que a gente vai procurar responder. E esse tema ele é muito polêmico e é um tema que desperta muita curiosidade das pessoas, inclusive a minha, né? Então eu também quero tirar minhas dúvidas hoje aqui, esclarecer algumas dúvidas minhas também. Então, a palavra está com você, Andréia. Pode se apresentar e dar sequência aí no tema reforma íntima através da regressão. Boa noite a todos. É uma honra estar contigo aqui, Fátima. De novo, né? Segunda vez que estamos juntas, né? Com essa energia, porque a gente sempre, o que eu peço sempre, né? É elevar essa energia, né? E compartilhar. Bom, meu nome é Andreia Borba, né? Ferraz Borba. Eu sou mãe do Leonardo, do Léo e da Luísa. Eu sou pedagoga, eu sou reikiana, mais de 20 anos. Eu tenho essa trajetória dentro da terapia holística, né? Faz muito tempo. Também sou praticante de barras de Axis, né? Para quem não conhece, depois a gente vai falar um pouquinho. Também sou consteladora familiar e que nos traz hoje a psicoterapia reencarnacionista, né? Que é a regressão. Eu escutei tu falando um pouquinho, né, de como é diferente, as pessoas têm curiosidade de saber sobre regressão, né? Me procuram bastante. E é um tema, assim, que dá um certo medo, né? E também curiosidade, mas é uma grande procura. Tanto é que eu mais atendo é a psicoterapia reencarnacionista.
Hoje nós temos um nome diferente, a gente chamava, desde de muito tempo, regressão, mas ela também é chamada como investigação do inconsciente. Por que foi mudado tudo isso? Porque chegou um ponto que a gente viu que não é só uma regressão, porque a regressão, o que é a regressão em si? É um retorno, a gente regride do que a gente viveu, né? E a investigação do inconsciente é além disso, né? Então, ela nos traz coisas que a gente não tem ideia do nosso inconsciente, nos traz para agora, para esse momento. Então, a regressão em si, ela não é só em outras vidas, né? Ela é feita muitas vezes, tem pessoas que fazem só nessa vida. E se tiver necessidade de outras vidas, tudo bem, né? Eu sou só uma ferramenta, né? Então, eu estou ali tranquila, né? Serena, que eu sei que a espiritualidade está toda ali nos ajudando. Então, não tem por que ter receio nenhum, né? E só vai ser mostrado para a pessoa, na investigação do inconsciente, o que é necessário. Curiosidade? Não, eu não faço por curiosidade. Às vezes tem pessoas que vêm na busca, eu quero saber o que meu marido foi para mim em outras vidas. Um exemplo, né? Não, até porque a sociedade nem vai aceitar e não vai ter nada a respeito disso. Então, para que serve, né? Voltando ao nosso tema principal, reforma íntima. Por que reforma íntima? Porque tudo que nós buscamos é o nosso autoconhecimento. E a reforma íntima, ela é o nosso autoconhecimento. Porque se nós nos conhecermos, né, nossos vírus, é muito mais fácil da gente conseguir conciliar e ressignificar as coisas que nós estamos vivendo. A investigação do inconsciente, que é a regressão, ela nos traz essa ressignificação, né? Então, ela vem quando chegam até a mim, o que eu busco, né? Depressão, que é um tema, assim, que é muito trabalhado, e hoje até falei antes, né, estava conversando, e que é uma doença silenciosa, né? Então, tem muitas pessoas ainda têm o tabu de achar que não é nada, né? A depressão, a ansiedade, que é muito parecida com a depressão, né? Que a ansiedade, ela nos torna querer as coisas para agora, né? Um exemplo. E tem questões físicas também, né? Emocionais. Então tem uma série de coisas que nos traz e nos dá medo e a gente quer melhorar, né? Então, quando as pessoas veem a busca dessa melhoria e realmente querem, acontece. Se ela for, né? Se é para ser naquele momento e se for para ser melhorado, acontece. Mas a pessoa tem que querer primeiro, porque nada, nenhuma reforma íntima, nenhum autoconhecimento vem se a pessoa não quiser, tá? Então, ela também tem que querer. E como que acontece isso, né? A maioria das pessoas tem muita curiosidade de saber como que acontece essa regressão. Por isso que até eu falei para a Fátima, eu acho que é um tema assim que tem pessoas que não perguntam, mas têm curiosidade, e acho que é necessário a gente esclarecer, porque antes de eu iniciar a nossa live aqui, eu pedi muito, assim, sabe, para a espiritualidade, para vir com as palavras certas, né, para mostrar para as pessoas que realmente precisam de ajuda, que eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda, que ela encontre uma luz para buscar essa ajuda, tá? Porque nós somos, né, são pessoas que nós somos só ferramentas, como eu falei antes, e também somos luzes para muitas pessoas, né? Às vezes a gente não se dá em conta disso. Quando me falam assim, então tá, eu vou. Mas também não tem nada a ver com a Andrea, né? Tem a ver com aquela ferramenta, com aquela técnica que eu estou ali, pela espiritualidade, trabalhando. A regressão é uma religião? Não é, gente, não é uma religião, tá? Tanto é que eu procuro nem falar qual que é a minha religião, né? Não procura, na minha sala, até assim, tem pouca coisa relacionada à religião, para não misturar e para deixar claro que não
tem nada a ver com religião, tá? É bem claro isso. E como funciona, então, essa técnica? Vamos pensar na técnica, então, assim. Eu tenho a sala de atendimento, né? Na sala eu tenho uma maca, tá? A pessoa fica deitada na maca, ela fica consciente. Eu só peço para ela fechar os olhos para relaxar e para não ter o controle, porque muitas pessoas têm aquele controle, eu quero ver tal coisa. Não, não tem. É o que se deve ser mostrado e o que vai ser mostrado para ela ter a ressignificação do que ela precisa melhorar hoje, tá? Então ela deita na maca, a gente tem um mantra, né? Porque a gente tem uma associação da psicoterapia, né? A gente tem todo. Isso não é nada eu que inventei, a gente teve cursos, inclusive meu curso eu fiz em Porto Alegre, né? Fiz 3 anos em Porto Alegre. Então, assim, nós tivemos as práticas, então é muito sério, né? Não tem nada assim que não. E até porque é um inconsciente uma pessoa que está em nossas mãos, né? Então a pessoa fica deitada na maca, né? Consciente, ela fica sabendo de tudo que está acontecendo, com os olhos fechados, e eu faço os mantras, eu vou orientando, né? Conforme as técnicas que a gente trabalha, todo momento. E ela vai como se fosse um telão. Isso eu falo, porque eu já participo e faço várias vezes, né? Porque a gente está sempre se cuidando e trabalhando, né? E também são falas das pessoas que fazem, né, essa regressão. Então é como se fosse um telão, e ali vai passando com os olhos fechados, né? Enxergando coisas que ela deve enxergar. Alguns traumas, né, que ela ocorreu nessa vida, em outras vidas. Então são aqueles momentos para ela se ressignificar agora como adulta. Um exemplo, quando eu fiz uma investigação há pouco tempo, ela não conseguia trabalhar fora, tá? Porque ela sempre trabalhou fora, uma mulher trabalhava fora, ela ganhou os filhos dela, nunca mais conseguiu trabalhar fora, uma ótima profissional, uma excelente profissional, e ela sempre queria saber por que disso, ela tinha um medo e não conseguia mais. Na investigação do inconsciente, o que apareceu? Nessa vida, ela tinha uns 2 anos, não tinha bem 2 anos, a mãe dela saiu para trabalhar, como toda mãe sai para trabalhar, né? Mas ela tinha muito medo que a mãe não voltasse, que não que deixasse ela, né? Aquele abandono. Então ela teve esse medo a vida inteira. Agora, como adulta, tem gatilhos, né? Que são os filhos agora, os gatilhos dela, porque nós temos esses gatilhos, né? Vou falar um pouquinho também sobre isso. Esses gatilhos, os filhos choram normal de criança, né? Mãe, não quero que tu vá. E ela voltava lá naquele momento e não conseguiu trabalhar, não conseguia fazer nada. E na investigação do inconsciente, quando ela se deu em conta que foi isso, agora como adulta, ressignificou tudo aquilo, aquela dor de abandono e tudo mais, entendeu, e tudo ficou leve. Que é isso que a gente quer, né? A leveza. Hoje em dia ela tá trabalhando, tá feliz da vida, né? E eu sempre brinco assim que quando eu não me procuro mais, que tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Eu encontro, ai, André, eu tô trabalhando, ai, maravilha, é isso aí, então tá tudo certo. E então, assim, são pequenas coisas, eu dei esse exemplo, assim, pra vocês verem que às vezes é uma coisa tão pequena, né? Mas claro que tem coisas bem grandes, né? Assim, bem dolorosas, né? E que a pessoa precisa passar por aquilo ali para poder ter os entendimentos também, então tá tudo certo. E vou falando demais, me fala uma coisa, Fátima. Não, mas tá muito bom. Eu já me despertou uma curiosidade, uma dúvida aí. Eu já vou fazer aqui, eu só estou colocando o tema aqui no nosso. Então eu vou falar sobre os gatilhos, porque aqui no nosso. Como é que se diz? A questão na nossa página inicial aqui, tá? Depois eu coloco o tema aí, eu queria colocar o tema. Mas o que me despertou curiosidade agora, eu ouvi você falar assim, dessa mulher, né? Que nessa vida, ela sofreu isso, né, com a mãe dela. Então, a regressão, na verdade, ela é tanto de vidas passadas, de coisas que a gente traz dos nossos ancestrais no nosso inconsciente, ou
então dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, né, da nossa árvore genealógica, como também a gente traz das nossas raízes ali do nosso nascimento, do nosso no momento que a gente estava no útero, né? Então fala um pouquinho sobre essa diferença, como que isso se caracteriza, como que isso se transforma numa busca. A regressão, na verdade, pelo que eu entendi, é uma força, né? Uma espiritualidade ou algo que, como você disse, que o que precisa vir, vai vir, né? À tona. Então, aquilo ali, ele é influenciado através de mantras e através das ferramentas que você usa. Mas esse o fato mais profundo, assim, que traz isso, ele traz a memória consciente da pessoa ou no inconsciente? Ele traz os dois, né? Mas o inconsciente, principalmente. Por quê? Porque o nosso inconsciente, tudo é perfeito no nosso corpo, né? Quando a gente não está preparado para entender aquilo ali, né? Que ele tem entendimento de certas coisas. Por exemplo, assim, agora eu vou trazer um teminha mais pesado, o abuso, né? Quando uma criança é abusada, simplesmente o cérebro ele fecha, né? Fecha não, mas como se esquecer aquele momento ali, né? Ele apaga aquilo ali. E daí o que acontece? Tanto homens como mulheres, viu? Porque de 10 pessoas, 8 foram abusadas. Geralmente, eu tendo muitos assim. E não é só... Antigamente era só... A gente pensava, né? Eram mais mulheres, mas também dois. Por exemplo, assim, tem uma pessoa que chega lá relacionado ao abuso, tá? O abuso, ela não consegue se relacionar com ninguém, mas o que que é isso? Por que que eu não consigo me relacionar? E daí vai chegando lá, fazendo na regressão, na investigação inconsciente, ela entendeu, ela lembra que foi abusada, né? Então ali muda tudo, né? Muda muita coisa. Daí tu tem os entendimentos. E eu sempre digo assim, ó, eu trabalho junto com outros profissionais, né? Então não tem, não tiro nenhuma maneira nenhuma de dizer que não precisa de um do outro. A gente ajuda, a gente trabalha junto, né? Então, essa pessoa, quando tem essa consciência, né? Consciência, que estava lá no inconsciente, uma coisa que ela não sabia o que era, né? Daí teve o gatilho, né? Que é o gatilho que eu ia falar antes. Esse gatilho, o que que é? São situações que a gente vive, né? Tanto boas como as ruins, né? Por exemplo, uma música boa, tu lembra um gatilho num momento bom, ou uma dor, ou uma pessoa chega perto, ou fala alto. Então, são gatilhos. E quando tem esse gatilho e a pessoa volta lá, ela vai ter o entendimento. Vai ser doloroso? Vai. Mas o pior é a vida inteira com essa dor e não saber o que é, né? Então, tem as depressões, as ansiedades. Geralmente acontece as depressões, não tem porquê. O que me chama assim, vida, eu não sei por que eu sinto isso. Daí a gente vai fazer a regressão, ela vai entender, né? E também tem aquelas questões assim, das passadas, vou falar um pouquinho também. A questão assim, eu tenho uma pessoa da família mesmo, às vezes, né? Muitas vezes, porque a família é o nosso verdadeiro gatilho, né? Porque ali tu consegue se entender, se conhecer através das pessoas que a gente convive, né? Então, tem situações que algumas pessoas que a gente não consegue ter da família e não tem entendimentos, né? Não consegue se relacionar, são, às vezes, muitas vezes são realmente pessoas que tu não consegue, são inimigas, né? Dentro da própria família. Daí tu vai fazer a regressão, tu vai ter os entendimentos, vai ver que alguma coisa tem a ver que vocês estão fazendo chegando nessa vida, né, para ter esse resgate. Então, aí vem o resgate. Esse resgate funciona como momento que tu conseguir entender e perdoar muitas vezes aquela pessoa ali, ou ela vai evoluir espiritualmente, né, como pessoa, vai ser um resgate. E como tem resgates também, né, muito bons, né,
que a gente encontra uma pessoa que nunca tinha visto e tu tem certeza que aquela pessoa foi muito importante para ti na outra vida. Então, daí tem aquilo também, tem esse momento também, né? Que quando a gente, mas eu senti a energia dela, não precisa nem estar perto, né? É muito lindo isso dentro da espiritualidade, assim. Uhum. Quando eu falo espiritualidade, é nós mesmos, né? E daí, quando a gente chega perto de uma pessoa que eu sei que é um resgate, já foi, por exemplo, um casal em outras vidas, né? Ou mãe e filho, porque dentro da espiritualidade não quer dizer hoje, né? Como eu estou aqui. Então tem isso também, né? Se tu sente aquela energia da outra pessoa, tu sabe que é um resgate também. Também tem alguma coisa a ser trabalhada, né? Eu não sei se foi mais ou menos isso que tu perguntou. Uhum. Eu não sei. Sim, sim. E pelo que eu entendi, então, o gatilho seria o acontecimento, algo que aconteceu na vida da pessoa que vai se tornar num marco, como se diz, vai ficar marcado no inconsciente da pessoa. Aí, com aquele marco, com aquele acontecimento, a pessoa vai sentir algum tipo de emoção, ou vai sentir raiva, angústia, medo. E aí, quando ela sentir essa mesma emoção, ela vai automaticamente disparar aquele gatilho novamente, lá daquele trauma que ela teve lá atrás, lá na infância, ou lá no útero da mãe, ou lá na vida passada. Então, é algo meio parecido assim, né? Eu não sei se eu entendi mal ou não, mas eu acho que eu entendi assim. É isso, mais ou menos? Na verdade, assim, ó, o gatilho, né? Que, por exemplo, alguém grita perto de mim, é um gatilho. Devo me sintonizar novamente lá naquele momento, lá atrás, que teve uma violência, alguma coisa assim, sabe? Ele vai ficar sintonizado. E tem pessoas que ficam sintonizadas anos naquela coisa ruim, né? Que daí fica na depressão, ansiedade, e nem sabe o porquê, né? Teve aquele gatilho lá que alguém fez alguma coisa, violência, e daí ele ficou sintonizado lá. E vem vivendo, vem fazendo as coisas, mas sintonizado com aquele peso. Geralmente, quando tem alguma coisa assim, tem muito dor nos ombros, né? Ombro e pescoço, assim. É como se tu estivesse carregando muito peso, tu nem sabe por quê, né? E a verdade é um peso, né? Então, fica sintonizado. E quando a gente faz a regressão ali, a gente vai lá no inconsciente, né? E tu volta lá naquele momento novamente que aconteceu tudo isso, com a minha consciência de hoje, né? Eu, André, eu vou ter a minha consciência de hoje do que aconteceu lá atrás. Eu vou entender que tu já passou e o porquê aconteceu. Então eu vou ter esse entendimento eu vou conseguir me ressignificar através disso. Uhum. Geralmente na depressão, a reforma íntima, que é esse autoconhecimento, a regressão, ela ajuda muito, é muito forte, porque geralmente na depressão tem a sintonia ficou muito, em algum momento, muito ruim, né? Então, por isso que aí eu posso ter garantia que tu vai fazer uma regressão e vai mudar a tua vida? Não, eu não posso garantir. Porque tudo é uma caminhada, né? É uma caminhada. Mas eu também, tem pessoas que fazem uma e tá tudo certo, sabe? Ela teve aquela ressignificação e conseguiu entender muita coisa. Mas a psicoterapia reencarnacionista, ela é uma caminhada. E tudo na vida, né? Toda a nossa evolução é uma caminhada. Uma Então, não é numa vida. caminhada e um processo, né? Uma caminhada e um processo. Muitas vezes, é como você diz, né? Tudo depende da pessoa, tudo depende do tipo de trauma, ou do tipo de bloqueio que ela tem, do tipo de desafio que ela tem para resolver. E eu fiz algo parecido uma vez, logo depois que eu tive doente, que eu recebi o diagnóstico do câncer. Assim, mas se chama diferente. Como você falaste ali que você trabalha também com os terapeutas e tudo, quem sabe você tem alguma intimidade com esse tipo de terapia também. Era um microfisioterapeuta que aplicava microfisioterapia. E Conheço. uma forma de também, através dos pontos do nosso corpo,
ele vai tatuando, né? Vai passando os dedos e vai sentindo, né, a vibração, onde tem algum ponto que ele precisa trabalhar. E aí ele tem a cartela dele, né, o livro dele lá, que explica tudo o que cada ponto representa. E me chamou muita atenção que muitas coisas, assim, quando chegava em determinado ponto do meu corpo, ele relatava algo. Relatava não, ele dizia assim para mim: aqui tem algo que aconteceu com você em tal e tal ano, ou então quando você tinha tal e tal idade. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque no momento que ele terminava de dar a informação, aqui tem algo que aconteceu, tem algo bloqueando que aconteceu em tal e tal idade, eu lembrava imediatamente o que tinha, vinha imediatamente na minha cabeça. Então, eu gostaria de saber, assim, se você tem como falar hoje, a gente não combinou de falar sobre isso, mas se tem como relacionar um pouquinho essas duas terapias, o que elas têm em comum. Elas devem ter algo em comum, porque ele não é uma regressão, mas ele é um resgate de uma memória também. Não sei se você teria alguma coisa sobre isso. Senão a Eu gente deixa para uma outra live. Eu não tenho muito conhecimento, eu sei mais ou menos, né? Mas eu não trabalho com essa terapia, né? A minha é mais na regressão mesmo, não conheço, mas eu sei que é muito importante, muito bonita e também é bem nessa linha, né? Na verdade, todas as terapias são, né? Todas são importantes, né, para nossa vida, né? Não tenho muito conhecimento dessa terapia, não. Mas assim, voltando então nessa nossa regressão, né, nossa investigação do inconsciente, ela nos traz muitos entendimentos, muitos. Mas principalmente o que nós buscamos é o nosso autoconhecimento, né? O que eu quero nessa vida? Eu tenho que saber o que eu quero. Daí a gente se pergunta assim, qual é o teu propósito nessa vida? Ninguém sabe qual é o propósito. Quer dizer, alguns sabem, mas a maioria não sabe qual é o propósito nessa vida. E qual é o propósito comigo mesmo, né? O que eu quero para mim? Eu tô no caminho certo? Eu estou fazendo as coisas certas? Será que realmente é isso que eu quero? Porque a gente se conhecer parece fácil, mas não é. Se a gente começa a fazer esse questionamento, você se conhece, o que você gosta, o que não gosta, demora muito mais para a pessoa responder do que se for de outra pessoa. Parece que a gente busca do outro e esquece da gente. Então, esse autoconhecimento, no momento que tu tem uma caminhada já nesse lado e busca isso, vai facilitar muito para tudo na tua vida, né? Se tu se conhecer. Quais são as tuas qualidades, seus defeitos, né? Suas virtudes, né? Então, assim, é necessário para qualquer coisa na nossa vida, tanto profissional, relacionamento, a gente se autoconhecer. Primeiro tem que me conhecer para depois conhecer o outro. E a gente tem essas crenças limitantes de que primeiro tem que conhecer a outra pessoa, né? Não, a gente tem que se conhecer. Então, nesse sentido, assim, que a nossa reforma íntima a gente faz, por isso que fala íntima, né? A gente busca isso lá dentro, no nosso inconsciente, o que eu quero nessa vida, o que eu busco aqui, para ver se realmente estou no caminho certo. E o meu propósito dessa vida, esse autoconhecimento, o que eu estou fazendo agora, tanto no profissional, né? Se eu estou no caminho certo. É muito importante se conhecer. E isso é essa nossa a maior parte mais difícil é o autoconhecimento. Por isso que às vezes acabam várias pessoas a depressão, né, a ansiedade e tudo mais, porque ela não se conhece, ela fica só esperando do outro. Então, primeiro se conhecer, se tratar, né, para poder ficar forte, para não ter problema nenhum de ansiedade e tudo mais, né? E aqui também que a gente fala muito, assim, nos atendimentos, né, é do querer, né? Muitas vezes a pessoa fala ali, eu quero, mas tem que querer realmente, porque como eu falei, é um processo, né? Não é uma hora para outra, são vários anos e tá tudo certo. Se nós não tivesse um erro, né, não estaríamos aqui, né? A gente tem que estar sempre evoluindo. E tanto é que dentro da psicoterapia reencarnacional não existe erro, é tentativas de acerto, né? Então a gente tenta fazer o nosso melhor e tudo certo. É mais para esse lado.
nesse E sentido. tudo tem que partir da pessoa, né? E a pessoa tem que estar consciente, assim, além de preparada, né, para enfrentar o que vem pela frente, porque quando a gente às vezes se confronta conosco mesmo, a gente às vezes se surpreende, né, o que a gente encontra, né, dentro de nós mesmos. E muitas vezes a gente vive assim eu digo uma vida leviana, né, de certa forma, que a gente muitas vezes não quer demonstrar aqueles sentimentos mais íntimos, a gente não quer mostrar assim completamente a nossa essência, a nossa pureza, né? Que todos nós temos a nossa pureza. Então, muitas vezes a gente representa muito na nossa vida, a gente se fecha muito, a gente muitas vezes se abre somente para o cônjuge ou às vezes para o pai e para a mãe, se a gente não tem cônjuge, mas fora a gente se tipo, veste uma carapuça, né? E fica assim guardado lá dentro da gente, não fala o que sente, não fala o que tem vontade, não expõe a sua opinião, né, a sua ideia, e aí a gente acaba se frustrando muitas vezes com as coisas. E aí que gera, então, essa ansiedade e a depressão, que é a ansiedade que vive no futuro e a depressão que vive lá no passado. Mas por quê? Porque eu não quero me deparar com quem eu sou. Então, eu acho que nessa reforma íntima, pelo que eu entendi, como você mesma disse, que a pessoa precisa querer buscar, e quando a pessoa quer buscar, ela vai encontrar. Menos dia, mais dia ela vai encontrar. Pode ser demorado, pode ser curta caminhada, pode ser numa primeira regressão, como pode ser em várias regressões, mas se ela busca aquilo, ela vai encontrar. É quase que nem Jesus disse, né? Batei a porta e a porta se abrirá. Buscareis e encontrarás. Então, se a gente busca, a gente encontra. E isso é muito importante para o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento emocional, espiritual, porque aí sim a gente se torna uma pessoa, como que eu vou dizer assim, uma pessoa verdadeira. Não quero que as pessoas entendam mal, assim, de dizer que assim, se a gente não é assim, a gente não busca isso, a gente é uma pessoa falsa. Não que a gente é uma pessoa falsa, mas a gente representa muito, a gente muitas vezes finge satisfação ou insatisfação, porque a gente tem medo do nosso próprio sentimento, de apresentar para os outros o nosso próprio sentimento, demonstrar para eles o que a gente realmente está sentindo. A gente acha que isso é algo que a gente não pode, porque a gente vai magoar, porque vai ferir, ou é algo porque a gente vai escandalizar, ou é algo que eu vou ser chamada de talvez antiquada, porque tenho uma mentalidade assim, e a gente tem vergonha muitas vezes do que a gente é e do que a gente pensa, e do que a gente foi, assim, da maneira como a gente foi criada, da maneira como a gente foi educada. Então, quando a gente não se identifica com aquilo que está na nossa identidade, no nosso aprendizado, e quando a gente não vive aquilo, a gente, na verdade, vive uma vida, uma duplicidade, né? No momento que a gente resolve a gente ser verdadeira e a gente buscar lá dentro de si toda essa força, essa luz, essa virtude, esse dom que a gente tem, a gente consegue encontrar a paz, né? E depois que você encontra a paz, você consegue trabalhar melhor isso dentro de você, porque daí você se conhece, você sabe como que você se sente, você sabe o que você precisa fazer quando vinha uma ansiedade, quando vinha uma depressão, ficar deprimido. Eu sei o que eu preciso fazer, porque eu me conheço. Agora, no momento que eu não me conheço, eu vou colocar sempre a culpa nos outros, vou procurar culpados, ou situações, ou ambientes culpadas, ou pessoas culpadas, porque eu não quero me confrontar com aquele problema, com aquele desafio, que eu acho mais fácil colocar a culpa nos outros. Se eu coloco a culpa nos outros, eu também espero o resultado e a decisão e a solução daquele problema dos outros. Agora, no momento que eu tenho esse autoconhecimento e eu sei que vem tudo de mim e está tudo dentro de mim, eu me conscientizo que eu posso resolver isso, eu posso buscar essa ajuda, que eu posso receber essas informações de uma maneira que eu possa trabalhar isso dentro de mim. Então, isso deve trazer para as pessoas que te procuram, assim, uma gratidão muito grande, assim, um senso de responsabilidade por si mesmas, e eu acho que até mesmo uma
autoconfiança muito grande. Como que as pessoas relatam assim para ti, depois delas curarem algo assim, que elas estão amarradas, presas ali? Quais são os tipos de depoimentos assim que elas deixam para ti, que elas te fazem quando elas se sentem libertadas de todas essas angústias e dessa trama que está, às vezes, nos fechando, né? Nos deixando sem ação. Vou fazer melhor. Vou falar de mim. Primeira Legal! regressão. Nada melhor que um exemplo. Primeira vez que eu fiz uns 7 anos atrás. Eu não era, né, eu não era nas terapias. Eu era reikiana, mas não. Eu era reikiana para melhor, né? Para evolução minha. Não pensava em nenhum momento em trabalhar com isso, tá? Então, 7 anos atrás eu fiz minha primeira regressão, tá? E quando eu fiz, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, através da regressão. Porque eu vi, né, percebi, ressignifiquei meus medos, né, meus traumas. No momento que eu fiz a regressão, eu consegui tomar essa decisão, que foi muito difícil, né? Muito difícil essa decisão. No primeiro momento que eu decidi, como digo, a nada vem assim tão, né? Foi dolorosa a minha decisão, mas depois que passou, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Então, às vezes, a gente precisa entender o porquê que está passando por aquilo ali, o que está acontecendo, para nós decidirmos, porque a ressignificação é uma decisão, né? É uma decisão para te ficar melhor, para te ficar bem, para te ficar leve. Então, eu mesma, né, quando eu fiz essa primeira regressão na minha vida, eu consegui resolver muita coisa. Então, claro, como eu digo, é uma evolução, é uma caminhada, né? Então, eu fiz várias outras depois disso, para antecipar ela. Quando nem tenho conta mais quantos eu já fiz, e faço ainda, né? Porque a gente, para poder ajudar os outros, a gente tá bem também. Então, isso, todas nós trabalhamos. Então, essa primeira que eu fiz foi a tudo para mim, assim. Ressignifiquei a minha coragem, porque a decisão que eu tomei precisava muito de coragem, né? Então, não dependia só de mim, de outras pessoas. Então foi muito bom, assim, sabe? Então, nada é melhor que um exemplo quando a gente passa, né, por aquilo ali para ver a diferença. Então, não, é só quem faz mesmo para saber, né, Fátima? Eu explico aqui, tô falando, assim, mas eu vejo que tem umas que já estão assistindo ali que já fizeram comigo, então elas sabem o que eu tô falando, né? E é uma ressignificação da nossa vida, porque o que a gente busca é felicidade, né, nesse mundo, né? E daí a gente pergunta o que é felicidade? Felicidade é aquela leveza, eu tô leve, tá tudo bem com isso. Então, não adianta nós esperarmos a felicidade amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, amanhã, né? Não, a felicidade é o momento que eu tô leve. E a reforma íntima dentro da investigação do inconsciente, eu vou buscar no meu inconsciente o que eu tenho de traumas e tudo mais, que foi que eu fiz, né? Para poder ressignificar e ficar leve. Buscar a leveza, buscar a felicidade, né? Nesse sentido. Ah, isso é muito lindo, né? Nossa, e como tem um ditado que diz assim, ó, felicidade não se explica, se sente, né? Então, assim, ouvindo você falar, a gente vê assim que você fala assim com uma facilidade, sim. Eu amo. Só que ao mesmo tempo, assim, dá para entender, assim, dá para sentir assim que a gente não consegue falando expressar tudo que a gente sente, né? Eu Não. consegui sentir isso na sua fala, assim, e isso é muito bom. Eu sempre digo isso também para as pessoas que me procuram e que precisam de ajuda e que querem alguma orientação minha, assim, as pessoas que eu ajudo, porque isso é muito importante, a gente buscar essa ajuda, a gente se permitir se deixar ajudar e a gente se ser humilde, né? Não se humilhar, mas ser humilde, porque humildade vem de amor, doação, de empatia. Então, ser humilde e reconhecer que nós somos fracos, que nós precisamos uns dos outros e que é juntos que a gente se fortalece junto aos outros que já conseguiram se fortalecer. E essa corrente é maravilhosa, porque quando a gente se cura, a gente só quer curar. Então, enquanto que a gente
gente está machucada, enquanto que a gente está doente, enquanto que a gente está ferida, a gente parece que só quer ferir, a gente só quer achar alguém para colocar a culpa, para colocar a responsabilidade, a gente só reclama da vida, a gente não agradece, a gente não é grata, a gente não tem amor no coração, a gente não transborda, dores horríveis. E então tudo isso incomoda. Agora, quando a gente busca a cura de todas as formas, né, através da cura emocional, espiritual, energética, busca a cura do nosso corpo, do nosso físico, busca nos alimentar melhor, que é uma coisa que eu prezo muito também, depois que fiquei doente. Sempre dizem, né, que enquanto que a gente tem saúde, a gente não valoriza a saúde. Daí no dia que a gente perde a saúde, a gente vê o quanto que a saúde era importante para que a gente fosse alguém, para que a gente pudesse trabalhar, que a gente pudesse conseguir as coisas. Então, após uma doença, muitas vezes a gente acorda para a vida e a gente vê que a vida é muito mais do que trabalhar, muito mais do que a gente viver sempre ocupado com outras coisas, que a gente precisa dedicar um tempo à nossa vida, a gente precisa cuidar dela, porque ela é um dom, uma dádiva de Deus, ela é um dom único, cada um tem uma vida sua, né? Uma vida que é sua, uma vida que é única. A minha vida não é igual à sua não é igual à minha, não é igual a de ninguém. Então, cada um tem a sua vida. E cada um precisa cuidar também da sua. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas assim, como você mesmo falou antes, quando é para falar de mim, eu não sei o que falar. Quando é para falar do outro, eu sei um monte de coisa para falar. Então eu sempre digo assim, tem muita gente cuidando muito mais das coisas da vida do outro do que da própria vida do outro. Porque se você cuidar da vida do outro, você faz o que nós estamos fazendo aqui, o que eu e a Andrea fizemos. Você auxilia, você orienta, você traz informação, você traz solução, você traz terapias alternativas. Então, essa reforma íntima, eu achei muito importante a gente trazer aqui, porque o autoconhecimento é muito importante para que você domine a sua vida, para que você tome as rédeas da sua vida, para que você conduza a tua vida. Então, é um tema, assim, que eu achei extremamente importante. Quando a André me trouxe esse tema, assim, eu disse, é esse que vai ser, porque esse vai, assim, mexer com a vida de muitas pessoas. Então, eu espero que a gente conseguiu, né, trazer, assim, eu estava cuidando aqui, mas acho que não tem dúvidas, o pessoal está entrando, acenando, mas não tem perguntas, acho que para responder. Então, tem, assim, alguns, como se diz, algumas exclamações ali, algumas palavras ali que as gurias falaram ali, acenaram, disseram que tá boa a live, que é isso mesmo. Então, assim, acho que as pessoas estão achando o tema importante, porque várias pessoas entraram e acenaram aqui na nossa live ao vivo, e eu creio que esse tema, ele é um pouco complexo, eu acho que as pessoas ficam um pouco em dúvida para elas fazer pergunta, porque é um tema pouco falado. Eu acho que a gente teria que trazer mais e mais e mais informação sobre isso. Porque muitas pessoas se tratam com terapias, outras terapias, né? Fazem terapia, vão em psicólogo, vão em psiquiatra, tomam remédio e muitas vezes não é por ali. Não é por ali que vai se curar. Às vezes é algo bem mais simples, às vezes é algo bem mais profundo. É simples, mas é profundo, né? Então, eu acho que psicólogo, psiquiatra teria que ser alguém a ser procurado depois de fazer uma reforma íntima, depois de buscar conhecer-se a si mesmo, de fazer essa busca interior, né? Porque muitas vezes o psicólogo até nos orienta a fazer isso, mas a gente sozinha não consegue, a gente precisa muitas vezes de alguém, de algum terapeuta, de algum reiki, de alguma energia diferente para que nos ajude a fazer isso. Então, a gente vê que muitas pessoas que procuram somente psicólogo, às vezes elas não conseguem, elas não têm força suficiente. Pessoas que procuram psicólogo e psiquiatra e fazem terapias alternativas têm bem mais resultado, né? Então, a gente, assim, super indica que as pessoas procurem também essas terapias alternativas, para que elas possam mudar a sua vida, para que elas possam tomar conta da sua vida de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais
carinhosa, mais amorosa, mais empática. E isso não é ter pena de si mesmo, ou isso também não é ser egoísta de querer cuidar de si. Isso é simplesmente a gente querer fazer o melhor por nós mesmos para que nós possamos dar o melhor de nós mesmos para os outros. Então, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo aqui de passar essas informações e a gente espera, então, que as pessoas até comentem ali no nosso texto depois, na nossa live, para que a gente possa trazer, quem sabe, outros conteúdos. Podem dar sugestões, né, de conteúdos que queiram que a gente traga também para esclarecer. A gente vai ficar super contente se vocês colocarem lá alguma sugestão de tema, né, Andréia? Com certeza. Não, e se tiverem dúvida também depois, né, podem perguntar para nós também, né? Esse, como eu disse, esse tema ele é muito complexo, né? E aí a gente tenta explicar o que pode, mas sentir você também, né? Então, se a cidade quiser conhecer, né? Conhecer meu espaço, né, Fátima? Eu faço também atendimento online, porque muitas vezes as pessoas também têm essa dúvida, né? Eu faço online também, né? Então a gente busca sempre o melhor, né? Mas precisa, se não tiver alguma dúvida mais, perguntar ali. E é isso, eu acho que quando a gente busca a nossa reforma íntima, né, as coisas vão acontecendo. Quando a gente busca e começa a pedir isso, as coisas já começam a se movimentar e quando vê tudo se organiza e quando vê já está fazendo. É bem assim que funciona. Já está Só que fazendo. Então, esse atendimento de regressão também tem atendimento online? sim, tem. Fazer eu faço um canal. Como? Daí a gente faz, tem um canal. O que seria esse canal? Outra pessoa deita por essa pessoa e a gente faz. Faz Também uma regressão, como é que se diz? Simulada, como se diz. Por canal, ela não vai ter atendimentos, né? Que adultos, então a gente usa mais o canal. Então, por isso. Outra pessoa... Porque o reiki também, né? Tem pessoas que fazem ele online e fazem ele sem visualizar a pessoa, fazem com uma foto da pessoa, né? Eu faço também reiki, também sou reikiana de segundo, terceiro nível, mas não tenho ainda o como é que se diz agora? Comigo, Fátima, o curso? Oi? Fazer o curso comigo? Tu dá curso também? Mas olha aí, ó, tem até uma professora de reiki aí. Me inscrevi agora há pouco tempo num da Yasmin Souza também, mas ela ainda não abriu a turma. E eu quero refazer o curso, porque eu fiz ele com o mestre Eduardo Costa, acho que é o sobrenome dele. E depois eu parei de praticar um tempo e agora estou retomando de novo, mas eu quero refazer o curso. Mas quem sabe não faço contigo também. Porque é bom, né? É sempre bom, a gente sempre aprende mais. E eu faço ele online, eu faço ele em grupo também, faço ele com os nomes, faço com as fotos, faço presencial também, faço até em animais de estimação. Com certeza. E é muito bom, é muito bom. O Reiki me ajudou muito. Eu tive a minha primeira experiência com o Reiki em 2005. Só que daí eu não... Oi? Já temos o próximo assunto. Já tem o próximo assunto, isso. E aí, então, eu estava na dúvida. Essa era uma pergunta que eu queria ter feito. Se a regressão tinha como fazer online também. Então, agora já está respondido. Olha aí, então, quem quiser procurar a Andréia para fazer regressão, para fazer reiki, para fazer as outras terapias que ela trata e faz, é só procurar no direct dela lá no Instagram. E seguir ela também, né? Segue a mim também. Quem está nos assistindo lá do canal da Andréia, segue a Fátima Roden 8 também. Sou mentora, terapeuta, trabalho com mudança de hábitos, novo estilo de vida. Então, também ficarei muito feliz de ter vocês lá no meu canal também. E a gente, então, já tem o próximo assunto, né? Quem sabe, mês que vem, ou maio, a gente faz uma live novamente e a gente então vai falar sobre o reiki. Né? Suas considerações? Crescendo, né?
A energia, a gente só vai. Tudo acontece. Só flui, né? Só flui. Certo. Não precisa Cai no colo. Meu professor de física quântica, ele sempre diz assim, quando a gente está equilibrado, harmonizado, as coisas caem no colo, diz ele. Cai tudo no colo. sofrer. Se tiver mais alguma dúvida, tá tudo certo. Tá no nosso Eu acho tempo. que seria isso por hoje, então, para nós não nos estendermos muito e a gente vai, então, agradecendo, né, todos que estiveram aqui presentes, né, ao vivo e também os que vão assistir depois. E as suas considerações finais, André, então, à vontade. Olha, o que eu tenho sempre a dizer é que nós nos conhecendo facilita tudo, fica mais leve. Tanto quando a gente tem nossas virtudes, né, ou nossos defeitos. Porque se eu sei os meus defeitos, eu vou saber trabalhar. E nem, não é todo dia que eu vou estar bem, né? Uma vibração boa. Mas quando eu me conheço, sei meus defeitos, o porquê que eu tô assim, eu vou conseguir me trabalhar aquilo ali e já sai. Não tenho que ficar muito tempo. Facilita muito. É isso. Com certeza. Uma boa Conheça noite. a ti mesmo e encontre a Deus, né? Encontre a Deus e conheça a ti mesmo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Até mais.